Olá, meus amigos. Hoje é 1º de maio, né? Dia do trabalho. Eu não poderia deixar de passar em branco, deixar esse dia passar em branco. E dizer que, apesar de ser um dia comemorativo, nós não temos muito o que comemorarmos, uma vez que temos aí uma taxa de aproximadamente 14 milhões de desempregados. Isso multiplicado por 3 vai dar quase aproximadamente 40 milhões de pessoas, né? Porque geralmente cada pai de família trata de 3 pessoas, são mais ou menos essa conta. Então, e normalmente as pessoas que trabalham, os que produzem, são os trabalhadores rurais, os trabalhadores de supermercados, de padaria, os pedreiros, os carpinteiros, as pessoas que trabalham na construção civil, né? Em restaurantes e similares. Ou seja, no geral, o pessoal que produz e os aposentados são as pessoas mais prejudicadas no momento que estamos vivendo. Estamos atravessando aí uma grande crise, né? É lógico que ela é internacional, mas ela já vem há tempo no nosso país, uma vez que as coisas estão muito caras e o salário dos trabalhadores não tem subido, correspondido com a equivalência dos produtos que consumimos no dia a dia. Então, em média, aí, um trabalhador recebe entre R$ 1.200 a R$ 1.800 por mês. Isso líquido daria entre R$ 1.200 a R$ 1.500. A pessoa paga lá 600 de aluguel, mais R$ 300 de luz, que é caríssima a luz, mais uns R$ 100 de água, já são R$ 1.000. O que sobra para a pessoa se alimentar a família é aproximadamente uma mixaria, né? De 100 a R$ 500. Isso é muito pouco, porque a gente aprendeu essa situação na escola, já lá no começo, que a pessoa, para ter uma qualidade de alimentação razoável, ela precisa se alimentar todo dia, todos os dias, ela precisa ter, não é só o basicão, como dizem, o arroz, o feijão, o macarrão, não. A pessoa precisa de ter verduras, de ter proteínas, né? Ter vitaminas, legumes, carnes e produtos grátis. Ou seja, então, na realidade, esse pequeno valor, ele não cabe, não tem como o trabalhador se manter na realidade, ele comprar o leite, ele comprar o seu pão de cada dia, ele comprar a sua carne, porque vamos por exemplo aqui em Campinas, R$ 70 um quilo de carne. Como que um trabalhador que sobra R$ 100, R$ 500 por mês para ele fazer a compra, a despesa da casa, ele vai manter a família dele? Então isso é muito difícil. Então, a gente falando nesse número aí de aproximadamente 40 milhões, essas são as pessoas que a gente sabe que está desempregado. Depois tem aquela outra parte que sofre, que recebe um pequeno benefício do governo, né? E alguns acham que o governo está ajudando. As pessoas esquecem que elas contribuíram, que elas pagaram impostos, que pagam impostos todos os dias para ter um retorno, né? E não levando em consideração ainda milhões de pessoas que nem procuram mais emprego, porque faz um biquinho aqui hoje, um outro biquinho aqui amanhã, e assim vai naquela linha que nós estamos na realidade, né? Muita gente
está na linha da pobreza para baixo. Então a situação é crítica. Nós temos aí por volta de quase 80 milhões de brasileiros numa situação muito crítica, porque na realidade quem recebe salários razoáveis hoje são pessoas que estão no serviço público. E é uma coisa que, um exemplo, por exemplo, é só exemplo, viu, gente? Não estou falando mal desse ou daquele. Na prefeitura de Campinas, um servidor recebe lá, suponhamos, R$ 3.000 de salário, mais vale alimentação de R$ 1.280. Então, quer dizer, só esse R$ 1.280 é superior a um salário mínimo, né? O que um aposentado recebe para manter a família dele. Então, infelizmente, as pessoas mais beneficiadas nesse país ainda são os funcionários públicos, né? Então, eu pessoalmente sou contra o concurso público. Eu acho que as pessoas deveriam se apresentar sua carteira, sua qualificação, fazer como se fosse na iniciativa privada. Passou os 90 dias, está aprovado? Continua. Produziu? Sim. Mudar o horário de trabalho. Coloque lá 6 horas por dia para a pessoa produzir. Por quê? A pessoa não vai se estressar, a pessoa vai trabalhar normal e vai produzir dentro dessas 6 horas. E isso acarretaria geraria mais empregos, que é o que nós estamos precisando, né? Então, tem algumas soluções que precisam ser repensadas, né? E além disso, o político. Então, vamos falar do político também, porque eu não estou falando da classe do político A ou do político B. Eu estou dizendo no geral, que os políticos recebem excelentes salários, não contribuem com nada, eles só mamam na teta, né? A realidade é essa. Eu estou falando de vereadores, de deputados, de prefeitos, de senadores, porque se ele recebe salário tipo R$ 30.000 ou R$ 27.000, ele pode bancar a moradia dele, a passagem de avião dele, o combustível dele, a alimentação dele. Então, o que tem é que desonerar a máquina pública. O cidadão quer assessor, ele paga o assessor, que seja como é na Suécia e em outros países. Junta 2, 3 políticos lá, paga um advogado, um assessor, pronto, está resolvida a questão. Agora que não, o cara precisa de 10 assessores, de 30 assessores, vai lá no Congresso Nacional, vê quantas pessoas que têm a serviço de 500 e poucos deputados, mais 81 senadores. Então, quer dizer, é uma máquina super inchada, uma questão um gasto astronômico, com poucas pessoas e pessoas que não produzem. Isso que é ruim, é isso que faz com que a nação não vá para frente. O dinheiro que seria para investir em educação, em tecnologia. Temos tantas pessoas aí com ideias boas na cabeça, pessoas que podem desenvolver projetos, fazer projetos bons, né? E essas pessoas, na realidade, estão paradas, elas não fazem nada porque não tem investimento. Outra questão ruim no país, a pessoa passou de 50, 60 anos, ela não serve mais para nada, ela é velha. Em outros países, conta com a pessoa, é uma pessoa experiente, que pode trabalhar, que pode ensinar. Aqui é o contrário. Aqui a pessoa passou da cidade, ela é velha, não serve para nada. Então, em resumo, hoje, Dia do Trabalhador, nós temos muito pouco para comemorar. Temos que torcer muito. Primeiro pedir a Deus, né, que nos socorra, principalmente os que estão desempregados, né? Porque a situação ela é gravíssima. O Brasil é um país riquíssimo, né? Todo mundo
cansado de saber disso. Nós temos muitos minerais para explorar, mas as pessoas não buscam o conhecimento adequado para explorar as riquezas que esse país tem. Eles querem ir lá tirar o ouro usando mercúrio, em vez de usar uma tecnologia mais avançada, quer ir lá destruir parte da floresta que não é necessário. Então, tem como fazer as coisas, só que precisa de pessoas com ideias e com vontade de fazer. Então, a minha fala hoje é essa, dizer que nós somos um povo guerreiro, um povo batalhador, trabalhador, e queremos, oportunidade de trabalho, de igualdade que não tem aquela disparidade. Enquanto um político recebe 30 mil para não produzir, um trabalhador que soa a camisa 8 horas por dia ou mais ganha R$ 1.200. Isso é uma vergonha nacional. Além dos concursados também, que eu tenho que falar, que não produzem. Por quê? Porque o cidadão acha que depois que ele passou no concurso público, ele não precisa mais trabalhar. Exemplo disso, você vai num centro de saúde, você chega lá, se você falar qualquer coisa, primeiro já tem a lei que o cara é servidor público, o cidadão, não vou falar o cara, o cidadão é servidor público. Você não pode falar nada que o desagrade. Gente, o que é isso? Nós precisamos produzir. O povo precisa trabalhar menos no sentido carga horária. Bem entendido? Receber salários compatíveis, porque isso também vai gerar mais emprego e o seu tempo menor de trabalho que seja usado realmente para produzir. É isso que nós precisamos, porque nós vamos ter mais tempo para estudar, tempo para lazer, tempo para curtir a família, tempo até para um serviço voluntário, que nós temos muito pouco aqui no Brasil, para pesquisar, estudar e trabalhar adequadamente e receber salários dignos. É isso que o Brasil precisa, é essa administração que o Brasil precisa. E é isso que eu estou colocando nesse grupo que eu fiz, porque a ideia é que as pessoas deem sugestão de coisas para melhorarem, porque temos professores que precisam ter bons salários, médicos, mas também não podemos contar que só quem estuda e está lá em cima precisa ter bom salário. Quem trabalha e pega no pesado também precisa de bom salário, porque precisa comer, beber, precisa morar, ter dignidade. É o que todos nós brasileiros, com um país tão rico desse, precisamos. Ter uma exploração consciente dos nossos bens naturais, das nossas riquezas naturais, uma boa administração, e sermos aí um povo, graças a Deus somos um povo, apesar das circunstâncias, um povo feliz, um povo, graças a Deus, para frente, Estamos agora quase 220 milhões de brasileiros em ação. Então, para frente, Brasil, do meu coração.